com a sua segunda pergunta, por favor. Ok. Em relação ao contato escola, pais e alunos, nós, enquanto educadores, notamos que há uma reclamação, principalmente por parte dos pais, no que se refere ao cumprimento do calendário, rendimento e aprendizagem escolar. Como o senhor enxerga essa relação? O senhor acredita que, mesmo mantendo o isolamento social decretado pelo Poder Municipal, seria possível diminuir esse impacto? Olha só, professora, o contato escola, pais e alunos não é de hoje que nós temos esse problema. Tá? É uma situação que já se agravou, né? Que é uma situação que se agravou nesse período da pandemia. A função da escola, eu acredito, sempre defendo, que é de ensinar, mas a função dos pais é de educar. E isso deve ser complementar à escola. Essa relação, ela não ela vem sendo comprometida nos últimos anos, e de vários anos, por uma questão de, eu diria, má gestão na educação municipal, fundamental. A relação entre os pais e a escola, ela deve ser de comprometimento mútuo, onde os professores passam na sala de aula, as aulas, que são as aulas presenciais, e os pais devem complementar, auxiliando com aulas virtuais, que ensina à distância, porque eu sou um defensor do ensino à distância. Não para essa faixa etária, claro, porque o ensino fundamental, a faixa etária das crianças, ela é um pouco, dificulta esse tipo de técnica de ensino, mas ela tem que ser complementar ao ensino presencial, mas sempre com o auxílio dos pais. A escola, ela tem o dever de agregar, fazer com que os pais agreguem a educação dos filhos, né? Mesmo com esse isolamento social, eu acredito que essa aproximação da escola-família deve ser fortalecida e de forma urgente. Nisso, a força-tarefa deve agir de forma já, né? Criando essa ponte da escola-família. A escola deve trazer para si, para junto dela, a família, porque todos devem trabalhar de forma harmônica nesse período de pandemia, porque, como eu repito, nós já temos uma perda de quantidade de ensino da grade curricular. Nós não temos mais, não podemos jogar para cima do professor toda essa responsabilidade para recompor essa grade sem que a família esteja junto. E aí onde eu digo que esses anos todos de deficiência, eu diria até amadorismo no trato com o ensino fundamental, agora essa pandemia fez com que ela eclodisse e que veremos isso aí. Mas ela é essencial, a escola tem que tomar frente disso e de forma urgente. Ok. Uma réplica. Sim. Então, como seria possível diminuir essa desigualdade? Porque é sabido de todos que nós temos uma grande desigualdade durante essa pandemia, que são o fator dos alunos e crianças, em sua maioria, eles não possuírem equipamentos tecnológicos, ou muito, a maioria, eu diria até que acesso à internet. E os alunos e as crianças da zona rural? E as que recebem o atendimento especializado, que são as crianças que são atendidas pelo AEE, que é o caso dos nossos autistas, dos nossos deficientes. O senhor considera que eles sentirão ainda mais o impacto dessa pandemia no seu rendimento escolar ou não? Qual seria uma situação futura para equiparar essas diferenças? Professora, fato. Essas crianças da zona rural, que sempre houve essa diferenciação de zona rural e urbana na qualidade de ensino até. E as crianças que necessitam atendimento especial, elas vão sofrer muito mais do que as outras, né? Agora, nessa pandemia, sendo realistas, sem demagogia, não vamos conseguir reduzir esse diferença de uma forma rápida, porque foram anos e anos de descaso com o sistema de aprendizado virtual e de aprendizado do ensino fundamental. Tanto a zona rural quanto a urbana já deveriam há muitos anos ter acesso à internet de qualidade de forma igual. E aí o questionamento que hoje, na tecnologia que nós possuímos, na facilidade de acesso à internet, ao acesso às redes, é inaceitável esse tipo de situação precária que se encontra nas escolas rurais e urbanas e as que atendem as crianças especiais.
você ter uma ideia, existe um cabeamento óptico, passando próximo aqui de Curupi, assim como uma antena de transmissão de internet que é construída na escola Gilberto Rezende, no setor Pedroso. Só que nunca foram efetivados laboratórios de informática, assim como a aquisição de tablets, por exemplo, em comodato. Você pode ver aqui, a prefeitura deveria já ter feito a aquisição de tablets há muito tempo, e entrega aos pais de forma de comodato, com recibo, claro, com termo de recebimento, para que as crianças que necessitassem desse atendimento, desse tipo de aprendizado complementar EAD, que agora vai se fazer muito necessário, poderiam fazer isso junto com os pais, né? As crianças que, por exemplo, as crianças de atendimento especial, os autistas, deficientes, tá? devem aqui em Gurupi, e é um direito deles, porque é um direito até constitucional, ter escola especializada, todo apoio da suporte à prefeitura. Só que, como é feito com os alunos da zona rural, sempre foram colocados em segundo plano. Reitero, vou novamente reiterar o meu pensamento e o que eu vivi até hoje, o que eu percebi até hoje no aprendizado e no magistério, que eu já trabalho há muitos anos. O aprendizado escola-família, aulas presenciais e virtuais, deve ser fortalecido. Já deveria ter sido há muitos anos. Mas, como eu disse, pela questão da faixa etária dos alunos, eles não conseguem ter essas aulas somente AD. Mas essa forma deve ser uma complementação do ensino presencial nas salas de aula. Nisso entra a família como importante ajuda para a escola. E nisso entra essa força-tarefa que ela já está atrasada, no mínimo 60 dias de atuação. Porque ela não deveria estar agora, passados 3 meses de pandemia, de quarentena, agora que vai se pensar numa solução. Ela já deveria estar sido atuando, essa força-tarefa, o Conselho de Educação já deveria estar atuando de uma forma mais direta, mais incisiva, mais liderando isso já há muito tempo. Ok. Professor Luciano, vamos para a terceira pergunta, então? Eu tenho uma réplica. Ok. Edmar. Posso fazer minha réplica? Pode. Nós iríamos para a terceira pergunta, mas Sim. Vamos lá, nosso tempo está meio corrido, a gente precisa cumprir com o nosso cronograma, mas vamos lá. Não, então vamos para a terceira pergunta, Edmar. Não vou atrapalhar o cronograma, não. A terceira pergunta. Vamos de fator socioeconômico agora. O fator socioeconômico ele é algo sabido na educação pública, né? A grande maioria dos nossos alunos, isso é de conhecimento de todos, tem na escola não só como fonte de aprendizado, mas também eles têm uma fonte de alimentação e subsistência, sendo que alguma delas fazem na escola a sua primeira e última refeição diária. São mais de 60 dias sem aula. O senhor buscou saber quais foram as providências tomadas para amenizar essa fome que chegou ao lado dos nossos estudantes e crianças? Considera essas ações adequadas? Porque isso é uma realidade do município. Sim. Não, corretíssima a sua colocação, professora. Muitos alunos hoje, falo de famílias carentes, que nessa pandemia estão sofrendo muito mais do que o normal, vamos dizer assim, do que já sofriam, né? E tinham na escola, e isso eu sou testemunha até, como uma fonte de alimentação diária, ou seja, tomavam café, almoçavam e jantavam coisas que muitas vezes não conseguiam fazer no seu dia a dia familiar, pela carência até das famílias. Mas, como eu repito, as ações que até agora eu presenciei da Secretaria de Educação foram completamente ineficazes e não realísticas. O que eu vi até agora são distribuições de cestas básicas sem qualquer controle ou direcionamento, muitas vezes sendo usadas para angariar votos que acho deplorável e nojentas. Literalmente, como a senhora colocou, passando fome. E essa verba, ela existe. A merenda escolar foi adquirida. O que o senhor faria de diferente com a aplicação e distribuição desses alimentos? Nós temos a merenda escolar, estão estocados nos depósitos, né? Tem até uma recomendação do Ministério da Educação,
ao qual eles aconselharam e deixaram aberto a destinação dessa merenda a essas crianças. O que você faria de diferente? Primeiro, inicialmente, acho que muitos desconhecem até a situação de como são adquiridas essa alimentação nas escolas. Existe um fundo específico, é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, PNAE. É um recurso federal que vem para a aquisição dessa alimentação. Ela não é um fundo muito grande, mas ele auxilia onde a prefeitura deveria entrar com a complementação para que tivesse qualidade, né? Eu digo como gestor, na situação de gestor, deveria ser feita a distribuição imediata, mas de forma inteligente e direcionada para as famílias que realmente precisam dos alunos necessitados. Agora, como é que faria essa distribuição inteligente? Quem mais sabe a situação das famílias dos alunos, o que cada uma precisa? O professor. Ele sabe da situação de cada aluno que está sob seu cuidado na sala de aula. Ele conhece cada aluno pelo nome, sabe quem é o pai, quem é a mãe. Então, o professor, em conjunto com o diretor das escolas, deveria interagir com as famílias sobre a administração do Conselho de Educação e da Secretaria de Educação para a distribuição desses alimentos de forma inteligente, direcionada, para que realmente o alimento, que não é muito, né, como eu digo, o PNAE não é um fundo enorme, mas ele tem que ser tratado, tem que ser distribuído de forma inteligente. Coisa que não está sendo feita, está sendo distribuído meio que desordenadamente, e muitos que não necessitariam estão recebendo, e outros que precisam muito estão recebendo aquém ou nem recebendo, muitas vezes. Opa, professor Luciano, sua quarta pergunta, por favor. Oi. Oi, professora, pode fazer sua quarta pergunta, por favor? Ok. Vamos falar agora em medidas emergenciais. Falando nelas, nessas medidas emergenciais adotadas até o presente momento, o senhor seria a favor de qual isolamento, vertical ou horizontal, para as escolas? Eu sou um defensor do isolamento vertical, mas com inteligência e critérios, tá? Não podemos fazer um isolamento padronizado para todo o país. Olha, vale para o país inteiro, para todos os estados, para todos os municípios. Nem todas as cidades do Grupi são iguais. O Grupi é diferente de Palmas, que é diferente de Araguaína, e assim por diante. O isolamento, eu vou considerar exemplos como o da Suécia, que fez isolamentos verticais e voltou às aulas colocando alunos em estádio de futebol. Então, cada cidade, cada país, cada estado, cada município tem suas particularidades que deveria ser analisado de uma forma inteligente. E onde eu falo, esse comitê gestor da crise deveria ter sido instituído na Secretaria de Educação imediatamente após a decretação da pandemia, para que ele fizesse tanto a possibilidade de retorno às aulas de uma forma, um isolamento vertical, como a distribuição de merendas, como fazer a reposição de aulas. Não foi feito, tá? Esperaram 2, 3 meses, agora vamos ver o que vai fazer. Aí é complicado, né? Ok. Mas para o senhor é mais importante vidas, estrutura física ou cumprimento do ano letivo? Vidas, claro, sempre, acima de tudo. Mas nisso também deve ser pensado quantas vidas vão ser perdidas por causa da fome depois, por exemplo. A pandemia vai passar. A pandemia passa, não vai ser eterna. E depois? E depois, como é que ficará? Então, tudo tem que ser tratado de forma inteligente, claro, sempre priorizando a questão da vida, mas não é simplesmente cola-copia do que os outros fazem. O Grupi deveria fazer uma análise e um estudo e uma estratégia própria e adequada à sua realidade, que é aqui. Que não foi feito, foi cola-copia do que outros fazem e vamos ver o que acontece. E muitas vezes, uma omissão da prefeitura, que simplesmente não se posiciona na maioria das vezes. É questionado até por alguns vereadores e não se posiciona, não dá resposta, não aparece e depois tenta correr atrás do prejuízo. Aí é algo bem complicado, né? Ok. Posso seguir? Luciane,
Sim. Vamos para a sua quinta pergunta. Né? Ok. Senhor Farley, mais de 1,5 bilhão de alunos e 60,3 milhões de professores de 165 países foram afetados pelo fechamento das escolas devido à pandemia do corona. Mediante isso, a Covid-19 ela tem levado ao isolamento social, obrigando-nos a adaptarmos às formas digitais para nos comunicar, trabalhar, ensinar, aprender, interagir, é o nosso caso aqui, né, dessa webconferência. Você tem conhecimento das estruturas tecnológicas de nossas escolas? Sim, eu andei pesquisando e andei conversando com educadores de algumas escolas. É precário. A estrutura ela existe, as salas de informática existem TI, mas é precário. E esse tratamento já é dado de forma secundária e desvalorizando esse tipo de metodologia de ensino já há muitos anos. Você tem ideia, os profissionais especializados em informática, ensino EAD, que deveriam ter sido contratados, não foram, mas ao contrário. São colocados servidores nessas salas de TI para cuidar da informática, muitas vezes que não têm qualquer qualificação. Não são especialistas na área, nada contra. Mas eu acho que a especialidade de informática, de professores com capacitação em ensino à distância, EAD, e com conhecimento de plataformas de aprendizado, ele tem que ser colocado junto às salas de informática e essas interagir com a escola como um todo e trazer as famílias para que também aprendam a mexer com essa plataforma. Ok. Certo. Ok. Quanto à aplicação do orçamento, o senhor tem conhecimento de valores e repasses para a Secretaria Municipal de Educação e a Fundação UNIRG, tendo em vista, considerando bastante, que a responsabilidade da Prefeitura é a educação básica? Eu acompanhei a lei orçamentária desse ano e fiz um comparativo com a do ano passado, que eu achei uma boa copia, e eu achei algo bem interessante. A Constituição determina que o município gaste 25% do seu orçamento em educação. O orçamento definido para esse ano, na faixa de 430 milhões. Se pegarmos o que foi definido, o que foi determinado na lei orçamentária desse ano para a Secretaria de Saúde, foram 67 milhões, que dá em torno de 15% somente. E a Unig recebeu 91 milhões. É um caso emblemático, porque a função embora muitos são os defensores de que a Unig é a menina dos olhos, a pérola de Gurupi, eu sou defensor de que o município, nessa pandemia, e ela eclodiu isso muito claro, que o município, o Estado e a União devem fazer a sua função. O município, a função é educação básica. A Unirg, eu tive vendo algum orçamento, inclusive no ano passado, na lei orçamentária, só para ter alguns defensores falam que ela é autônoma. No ano passado, na lei orçamentária, foi destinado 88 milhões para a Unirg, e agora, no último aumento dos professores, o próprio prefeito, no seu despacho fundamentado do aumento para os professores da Unig, cita lá que a arrecadação da Unig até dezembro foi de 69 milhões. Ou seja, se na LOA repassou 88, teoricamente, e ela só arrecadou 69, essa diferença saiu dos cofres públicos do município. Desculpe, mas a minha visão sempre será de que o ensino fundamental é responsabilidade do município. Tá? O salário dos professores, para você ter ideia, ele é pago pelo Fundeb. O Fundeb é um recurso federal, em que 60% dele é para pagar salário dos professores e 40% para pagamento de salário de servidores, não professores, e logística das escolas. Essa verba é casada, ela vem todo ano, ela é com base na arrecadação federal. A situação aqui dos professores aqui, ela é bem complicada, porque inclusive eu defendo até a questão de contratação por meio de concurso público para os professores. Concurso público direcionado, professores de informática, concurso público, professores que vão aplicar as matérias tais, concurso público. E eu não consegui localizar concursos públicos para professores de informática
matemática e muito menos curso de capacitação EAD dado para eles. O professor ele não fica durante a função do professor não é só sala de aula, ela é também capacitação, planejamento e especialização. E isso eu não consegui encontrar, porque o portal Transparência da Prefeitura aqui desculpe dizer, mas uma caixa preta que não se encontra muita coisa, entendeu? Ok. Vamos para a sexta pergunta, professor. Sim. Só posso fazer uma complementação aqui que eu esqueci, em relação até à questão do ensino fundamental. Eu defendo, e é público isso, não é segredo para ninguém, a federalização da Unirg, nos moldes que foi feito a Unitins de 2001, 2002, em que todos os alunos seriam encampados pela Universidade Federal e deixariam de pagar, inclusive, mensalidades. Alunos e professores seriam encampados pela Universidade Federal, como foi feito na Unitins em 2001, 2002. Eu fiz a Unitins em 98, eu pagava, 2000 ela passou a sair do Estado, em 2012 ela foi federalizada, não se pagava mais. Então, por que esse tipo de projeto, esse tipo de discussão não vem à tona? Federalizar a Unirg e a prefeitura fique simplesmente com a função dela, que é o ensino fundamental. É isso que rege a Constituição. Ok. Então, vamos lá. Sabe-se que proteger a saúde dos alunos e dos profissionais tem sido a prioridade do nosso município. Mas, e a garantia do aprendizado acadêmico? Como você avalia todo esse período parado, considerando que Gurupi é o terceiro maior município do estado, possuindo ainda uma Secretaria de Tecnologia, de Ciências e Tecnologia? Eu não quero ser repetitivo no que eu defendo, mas o aprendizado à distância é essencial e complementar. Esse é o detalhe. Ele não é o modelo a ser seguido como prioritário. Ele deve ser complementar ao presencial. Mas foi renegado pelas escolas da Secretaria de Educação. Não sei se muitos sabem, mas o Gurupi conta com uma Secretaria de Ciência e Tecnologia, um orçamento anual definido na LOA. Agora, eu pergunto, como existe isso e as escolas e demais departamentos da administração municipal não estão totalmente equipadas e operacionalizadas com uma estrutura de ensino à distância, uma internet de velocidade? As escolas que ficam mais distantes aqui não tem sequer internet, não funciona. E nós temos uma Secretaria de Ciência e Tecnologia, onde deveria, me corrijam se eu estiver errado, mas onde deveria centralizar tudo isso, para que a gestão municipal tenha uma tecnologia de ponta, e é o que deve ser usado no futuro, e é o que devemos utilizar, principalmente nessa situação que deveria ser utilizado nessa situação de isolamento, e não está, porque nós não temos. Sobre as suas considerações sobre essa pergunta? Você acredita que o ensino das crianças e dos alunos, ele deve ser feito só via internet? Que todos esses objetos de conhecimento, que hoje nós tratamos como objeto de conhecimento, que nós seguimos a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, sejam trabalhados, que todos esses objetos de conhecimento sejam trabalhados ou deve priorizar? Eu acredito que lá atrás o senhor me respondeu. Ele já meio que a gente falando dentro da tecnologia, eu até quero, não perguntando, mas pontuar aqui, que hoje o Ministério da Educação, né, emitiu uma matéria onde coloca que as aulas remotas elas vão contar como carga horária. Então, eu vi essa matéria. Essa réplica eu não vou fazer, eu acho meio que desnecessário. Edmar. Ok, então seguimos para a sétima pergunta, professor. Uma parceria do Conselho Nacional de Secretários de Educação, CONSED, a União Nacional de Dirigentes de Educação, a Undime, e a Fundação Lehman Covid fizeram uma pesquisa. Dentre os dados coletados, o dado que mais chamou a atenção foi que 83% dos professores não se sentem preparados para dar aulas online. Essa pesquisa recém-divulgada revela
os desafios dos docentes, incluindo a falta de apoio emocional e pedagógico durante essa pandemia. Qual estratégia você usaria para amenizar esse dado e essa respectiva situação? O que pode ser feito são medidas simples, mas, como eu disse, demanda tempo, porque tentar corrigir antes de descaso e erros não é fácil. Minha posição sempre na situação política brasileira e até de escassez de recursos e de um ano eleitoral, professores que contratados à mercê de politicagens baratas e eleitoreiras. Tá? Isso aí que foram demitidos aí os últimos aí, sem qualquer justificativa, e sem que o salário deles é pago pelo Fundeb. Eu não entendi que economia a prefeitura está fazendo com isso. E demitir auxiliares administrativos e merendeiras. Desculpe, mas eu não entendi onde e como será feita essa economia. Eu defendo, basicamente, sempre custo de capacitação e de técnica de ensino para os professores. Por isso eles não se sentem seguros, porque sempre foram abandonados. Joga na sala de aula e se vira. Né? Para todos os professores da rede municipal. Aí você tem a questão da falta de ânimo, muitas vezes, dos professores e de comprometimento até de alunos para o ensino. Eu sou favorável, como eu digo, todos os meus posicionamentos são públicos em relação a isso. Eu sempre tenho como meta e proposta, sempre, se dependesse de mim, cada professor teria um abono salarial proporcionalmente ao desempenho de seus alunos. Seus alunos são avaliados por avaliações externas, por sistema de avaliações externas. Os melhores professores teriam os melhores salários. Como é que você mede um funcionário capacitado, o melhor funcionário da sua empresa? Pela produção. Como é que você mede o professor, a produção do professor? Os alunos, como os alunos captam, como os alunos absorvem o conhecimento e como eles saem nas notas e avaliações externas. Aí você tem um professor que melhor se dedica, que mais se dedica, que mais está junto dos alunos, que se capacita, tenta, vai fazer curso de capacitação para técnicas melhores de ensino. Isso, você tendo um salário linear para tanto os bons quanto os ruins, você torna o bom professor sem ânimo, sem competitividade, diria assim. Por outro lado, os alunos também. Você consegue incentivar os melhores alunos com bolsa de estudo, cursos extracurriculares, que a prefeitura, por intermédio de convênios, até iniciativa público-privada, você consegue fazer com que os melhores alunos se dediquem mais àquilo e tenham como meta, tenham como prêmio aquilo, para que eles simplesmente não sejam jogados e aquela situação. Você coloca alunos, vai empurrando de ano a ano, vai passando de ano, porque empurra a responsabilidade para o Estado, para o ensino médio. O Estado vai também ali e empurra para a faculdade. Você tem alunos deficitários no ensino fundamental, você tem alunos precários no ensino médio e você tem acadêmicos e graduandos nas universidades medíocres. É uma escala. Como é que eu digo mais a Alemanha após a Segunda Guerra Mundial e a Coreia do Sul após a Guerra da Coreia priorizaram o ensino fundamental, porque é simplesmente vamos empurrar para cima e é problema. Você cria isso aí. E outro ponto também, que existe a questão psicológica até do professor, e eu acompanho muitas notícias de jornais, é a insegurança que os professores têm nas salas de aula. Eu não sei porque Curupira não tem uma guarda municipal, porque a lei permite que tenha até 200 guardas municipais. Ficar à disposição das escolas para garantir a segurança dos professores e das instalações. Não simplesmente o professor se vire, coloca o professor numa situação complicada, até pela segurança, isso é extremamente estressante, e fica por isso. Entendeu? A Guarda Municipal, é aí que eu trabalho. As secretarias da gestão da prefeitura devem trabalhar de forma harmônica, não cada um com seu núcleozinho e separado e não sabe o que o outro faz. Elas têm que trabalhar de forma a trabalhar juntas, porque elas estão em prol de quem? Do município. Ok, pré-candidato. Eu não tenho réplica, Edmar.
Certo. Vamos para a nossa oitava pergunta, então. Ok. A Universidade de Harvard, ela é considerada uma das melhores do mundo, como é sabido de todos. Lendo um artigo, ela pontuou que ela considera muito importante, muitíssimo, a expressão utilizada na matéria. É muitíssimo importante assegurar que os líderes escolares eles recebam um apoio financeiro, logístico e moral, ambos imprescindíveis para o sucesso. Você optaria por exonerar ou reduzir a carga horária dos servidores num momento tão difícil financeiramente para a sociedade mundial, como a economia e contenção de gastos? Você acha necessário, mesmo com o governo federal cumprindo com todas as verbas em dias? Nunca. Em momento nenhum. Nunca a educação deve reduzir salário, carga horária ou servidor ou professor. Educação é a base. Ela é primordial e deve ser valorizada, sempre. A qualificação dos seus professores e a dedicação que eles têm em sala de aula tem que ser premiada. A função do professor não é só na sala de aula. A senhora sabe bem disso, a senhora é professora há muitos anos. Ela é preparando material, conteúdo, se aperfeiçoando, conhecendo as realidades de cada aluno e da sua família. Exonerar professores nessa, não só a questão imoral nessa pandemia, exonerando os professores, auxiliares administrativos e merendeiras nessa pandemia. Não só isso, mas exonerar professores nisso para depois retornar em 3 meses, você está perdendo um capital do aluno. Você exonerar ele e depois recontratar, muitas vezes não vão ser os mesmos. Até que ele toma pé e toma conhecimento de cada aluno, é um tempo valioso que nós não temos em 2020 mais. Nós não temos esse tempo mais. Então, isso eu acho que foi uma besteira monstruosa. Além do que o recurso, como eu falei, vem do Fundeb. Eu não entendi essa exoneração. Por quê? Sendo que o recurso é federal para o pagamento desse salário. Ok. Mas não tenho réplica. Sendo assim, vamos para a nona pergunta, professora. Nosso tempo já está avançado, mas a discussão ela é bem pertinente. Vamos para a nona pergunta para que possamos seguir ao final. Senhor Farley, as nossas escolas há muito tempo, nós enquanto educadores, eu principalmente quando passei pela experiência de gestor escolar, nós temos um grande desejo que gera em torno da gestão autônoma, da autonomia das nossas escolas. Sim. Como você considera uma escola autônoma? Uma escola autônoma é aquela escola que ela vai seguir, claro, diretrizes básicas da educação, a grade curricular definida em lei, inclusive, definida até pelo MEC, pelos conselhos estaduais e municipais, mas ela tem que gerir seus recursos e gerir sua administração pensando na particularidade de cada região, de cada bairro. Você não tem como você gerir uma escola no Campo Belo ser igual a da Malvina, que é igual aqui do centro, que é igual de outros setores. O diretor da escola, como eu falei, e os seus professores, eles têm que ter autonomia para gerir os recursos e saber quais são as prioridades de cada escola. A Secretaria de Educação e o Conselho de Educação, eles têm que ter uma baliza mestre de direcionamento e servir de ponto de apoio das diretorias dos professores. Mas eles têm que ter uma autonomia para que façam essa administração localizada e também que tenham, como eu disse, o professor ele é o conhecedor da sala de aula, da particularidade de cada aluno, conhece cada aluno, cada família. Isso tem que ser. Não existe aquela regra que vale para todos. Isso aí é muito ruim e não é produtivo. Ela é contraprodutivo isso. Certo. Professora, sua réplica a respeito dessa pergunta? Não, eu não tenho réplica, tá, Edmar? Certo. Esse questionamento. Certo. Bem, pessoal, nesse momento, damos por encerrada a questão das perguntas da professora Gilciane, e de acordo com o nosso cronograma, a gente solicitou que fossem 9 perguntas. Então, por isso é importante a participação, o pessoal não enviou nenhuma pergunta pelo chat. Caso alguém queira fazer a pergunta, tem aí alguns minutos aí para enviar, que a gente possa fazer ao nosso convidado. Edmar, eu quero... Desculpa, Sim. pode continuar. Eu quero só fazer uma pontuação depois. Sim, não, aí após a sua pontuação, a gente vai passar para o pré-candidato Farley, para que ele faça uma tréplica, faça um apanhado geral aí sobre
o assunto tratado e possa explanar uma tréplica. No momento, faça as suas considerações, por favor. Sim, é porque esses questionamentos, essas questões que eu direcionei ao pré-candidato, eu quero deixar claro que a maioria delas foram sugestões dos colegas, né, que me procuraram, que enviaram a mim, tá bom? Ah, sim, sim. Então tá. E Ok. quanto às minhas Então, considerações, eu quero agradecer a oportunidade de estar participando desse momento único, é um momento novo, e pelo que eu até citei a nota do Ministério da Educação hoje, então vai ser algo que tem que ser rotineiro, vai virar rotina, né? Nos adaptarmos, aprendermos ao uso dessas tecnologias e agradecer a oportunidade. Enriqueceu muito e amanhã eu quero já deixar aberto para os meus colegas, né, para participar mais, vamos tirar nossas dúvidas, fazer pergunta, e amanhã nós estamos aqui. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. certo. Sim, então, para que o falem, as suas considerações de forma de tréplica sobre todo o assunto abordado. Eu queria agradecer a oportunidade. Vou estar participando também como ouvinte dos outros pré-candidatos, porque eu pretendo também, e sou aberto a sugestões e muitas vezes a pontos de vista diferentes, e por isso que eu quero assistir os outros pré-candidatos que já confirmaram, e que deixo claro que a educação ela é a base de tudo. A educação, saúde, segurança pública e, hoje, empreendedorismo, devido a essa pandemia, elas são a, a, a razão da próxima administração. Elas têm que ser isso, seja qual for o prefeito eleito, quais forem os vereadores eleitos. Tá? Eu não tenho como visão sempre que, fulano, eu não entendo como a administração, como a gestão municipal coloca pessoas sem qualificação, sem muitas vezes experiência na área. Eu já comentei com outros professores também que, pós a eleição, vou colocar uma hipótese, sendo um fato hipotético, não me interessa se o professor A, o diretor A, é do meu partido, é do partido diferente, é de outro partido. Ele é profissional, ele conhece a educação, ele tem o respeito de seus pares, com certeza ele pode e deverá ajudar. Porque eu não estou pensando aqui, eu penso sempre como o bem da educação, como o bem da cidade. Não interessa quem seja o composto, ou quem irá compor essa administração. E as outras também, acredito, quem for eleito, eu estou colocando isso como hipótese futura para 2021, pode com certeza contar que, se precisar da minha opinião, da minha posição, pode contar comigo, que eu perfeitamente, se for em prol da educação de Gurupi, pode contar comigo também. Certo. Então, pré-candidato, uma pergunta, né, que a gente vai fazer aqui, mas ela não está no cronograma, mas seria interessante. Você já pontuou bastante aí sobre educação, mas o seu ponto de vista, na sua avaliação geral, sabendo que a educação é um dos temas mais importantes hoje para a sociedade grupiense em si, precisa muito que todos esses temas estejam alinhados com os pré-candidatos, com os futuros gestores do nosso município. Porém, a pergunta é, em grau de satisfação de 1 a 10, de importância, satisfação não, desculpa, em grau de importância de 1 a 10, o que a educação hoje representa para o senhor, como cidadão? 11. 11. Perfeitamente. Sim, pergunta simples, batida, e quero aqui agradecer, né, pela sua colaboração. E vamos, na sequência aqui. Pessoal, para quem esteve presente no chat, a gente aguardou algumas perguntas, não apareceram. Quem quiser depois entrar em contato para estar fazendo algum questionamento, o e-mail do patriotas.gurupi@gmail.com. Acredito que está disponível aí para maiores esclarecimentos. Na noite de hoje recebemos o nosso pré-candidato, o Fábio Maia, e na manhã, na quarta-feira, vamos estar recebendo o pré-candidato Silvério. Silvério Filho do PROS vai estar amanhã, do horário das 20 às 21 horas. Então, se você tem uma pergunta, quer trabalhar para trazer algum questionamento junto ao nosso pré-candidato Silvério, amanhã ele estará aqui presente. Na quarta-feira será a vez do senhor Genilson, Sargento Genilson.
meu parceiro aí, o sargento Genilson, vai estar na quarta-feira, juntamente com o senhor Danilo, da Casa do Vinho. Então, o Genilson possivelmente entrará das 8 às 9 horas e o senhor Danilo vai pegar em sequência. Então, na quinta-feira teremos o vereador, né, atual vereador, pré-candidato a prefeito, Genilson, e o pré-candidato Danilo, da Casa do Vinho, ambos do PRTB. Na sexta-feira vamos estar contando com a presença do Adailton Fonseca, que vai trabalhar de 20 às 21 horas. Então vamos estar recebendo o pré-candidato Adailton Fonseca, do Partido PL, das 20 às 21. E também vamos estar recebendo o senhor Ivanilson, hoje vereador Ivanilson, pré-candidato também à Prefeitura Municipal, recebendo ele aqui das 21 às 22. Então, prepare seus questionamentos, prepare todo o seu material, nos acompanhe aqui nesse canal aqui, para que a gente possa estar alinhando aí juntamente a esses pré-candidatos sobre as suas, né, considerações, sobre suas pontuações, sobre os problemas que enfrentamos na pandemia. Essa semana tratamos da educação e nas semanas seguintes teremos outros temas. Então, eu gostaria de agradecer a cada um que esteve presente aqui. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e fique com Deus e boa noite.